Olá, bem-vindo à aula 2. Nessa aula a gente vai bater um papo sobre como fazer os primeiros circuitos no FluidSim. Bom, essa é a tela inicial do FluidSim. Então, se você chegou até aqui, beleza, vamos continuar. Para a gente iniciar, a gente vem aqui em Library, Hierarchical View, e aí nossa biblioteca de componentes vai aparecer para a gente selecionar os componentes que a gente vai usar no circuito. Depois disso, basta clicar aqui na página em branco para criar um novo projeto. Se é a primeira vez que você está usando o FluidSim, uma linha vermelha vai aparecer aí na vertical, limitando a sua área de desenho. Aqui no meu caso, eu já aumentei a minha área de desenho. Para você fazer isso também, para você aumentar a sua área de desenho, basta vir aqui em File, Draw Size, e aí, ó, você deve selecionar aí, ó, DIN A3, deve estar selecionado DIN A4, você marca aqui DIN A3 e marca também aqui, ó, Landscape, que é para deixar a sua página na horizontal, e aí a sua linha vai lá para frente. Desenho que você fizer aqui à direita, o simulador vai retornar um erro e não vai aceitar. Desenho que você fizer à esquerda, ele vai simular normalmente. Para a gente fazer nosso primeiro circuito, a gente lembra que o circuito a gente desenha de cima para baixo. Então, o primeiro componente que eu vou pegar é um cilindro simples ação. Vou adicionar ele aqui, dar um zoom, seguro o Ctrl, giro a barra de rolagem, ou então clico aqui, ó, no maisinho para eu aumentar o tamanho do meu componente. Depois eu vou adicionar uma válvula 3 duas vias que vai comandar esse cilindro. Então eu clico, seguro, clico e arrasto aqui para a tela. Para a gente fazer a conexão entre um e outro, basta eu ir para o terminal desse componente, clicar, segurar o clique e arrastar para o outro, que aí o simulador cria essa linha de conexão entre eles. Se eu clicar no componente, segurar o clique e movimentar, essa linha vai acompanhar o componente em qualquer lugar que ele vá, certo? Ok, vamos configurar nossa válvula aqui para ela funcionar com um botão para acionar via botão e retornar por mola. Então, dois cliques aqui no componente, vai abrir aqui a nossa tela de configuração. Aqui, ó, no lado esquerdo, eu configuro os acionamentos e no lado direito eu configuro o retorno, tipo de retorno. O acionamento por botão é do tipo manual. Então, vou clicar aqui, selecionar um botão. Aqui embaixo a gente já consegue ver uma prévia de como nossa válvula vai ficando. E vou marcar aqui, ó, Spring Returned, lado direito, para configurar o retorno da nossa válvula, certo? Dou um OK. Nosso circuito está quase pronto. Para fechar, para finalizar, vou aqui na saída 3, sempre a gente precisa fazer isso, vou mostrar a diferença de quando a gente não faz. Vou dar dois cliques aqui na saída 3 e configurar aqui o terminador usando qualquer um dos três últimos, tanto faz, qualquer um dos três últimos vai ter o mesmo efeito. Clico, dou OK, vou aqui agora na minha biblioteca, suspender aqui, levar ela até em cima e pegar aqui o compressor, tá? Compressor de ar, adicionar um compressor aqui e ligar o compressor à válvula. Pronto, agora está pronto para a gente simular. Então dou um play aqui, ó. Tudo que está energizado, ou seja, que está ligado ao compressor, fica com essa cor azul escuro, e as outras linhas que não estão energizadas ainda, fica nessa cor azul claro. Quando você passa o mouse sobre a válvula, o cursor do mouse já muda. Então eu clico aqui, ó, e já faço a válvula funcionar. Estou segurando o clique do mouse aqui. Se eu soltar o clique, o cilindro retorna. Por quê? A válvula tem retorno por mola e o cilindro tem retorno por mola também. Mas se eu quiser que esse cilindro fique avançado, por exemplo, eu vou parar a simulação e reconfigurar minha válvula. Dois cliques nela, ou então botão direito e Properties, dá no mesmo. Esperar aqui as propriedades abrirem. Aqui o meu botão eu vou substituir por um botão com trava. Perceba que o símbolo mudou. E agora, quando eu simular, ó, o botão fica o tempo todo acionado, porque agora ele tem uma trava. Vou clicar novamente para que ele seja desacionado e aí o cilindro retorne. Uma coisa importante que você precisa fazer na hora de simular, você pode fazer isso tanto aqui no meio da simulação quanto da stop, tanto faz. Vem aqui em Options, Simulation, para você configurar a velocidade do movimento dos seus componentes, o slow motion. Então marque aqui o slow motion e mude aqui, ó,
eu coloquei na velocidade 1/7, ou seja, cada 1 segundo ele vai dividir em 7 segundos, tá? Se você quiser mais lento, basta aumentar o número, que ele vai ficando ainda mais lento. Então aqui eu dou um play, clico aqui em simular, desligo aqui, ó, o cilindro retorna um pouquinho mais lento do que estava antes. Bora fazer uma coisa diferente aqui com o nosso circuito. Vou dar um stop, clico na minha linha e deleto, ou então, ó, botão direito na linha e delete, também ela apaga. Essa daqui eu não queria apagar, só foi para você ver aí. Clico na página em branco, ó, arrasto o mouse por qualquer lugar, eu seleciono uma área. Então, ou com o teclado, ou com o próprio mouse, clicando e movimentando, eu consigo movimentar o meu conjunto completo. Vamos adicionar aqui uma nova válvula. Então, eu vou pegar uma válvula 3 duas vias, adicionar aqui, conectar ela para o cilindro e fazer essa válvula comandar essa daqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, nessa válvula aqui, eu vou adicionar o acionamento pneumático, ou seja, piloto. Ó, e vou adicionar também um retorno por mola. Clicando aqui. Então a válvula já foi pré-configurada. Eu vou ligar a válvula 1 até a válvula 2. E quando a gente faz isso, quando eu uso uma válvula, um componente para comandar outro componente, para pilotar outro componente, eu preciso dar 2 cliques na linha e selecionar a linha de controle, porque essa minha válvula controla essa. Como aqui eu estou usando a energia, a linha que eu vou criar aqui agora, ela não vai ser tracejada. Eu vou alimentar essa válvula nova com o compressor. Então repare, eu tenho uma válvula que está sem alimentação e quero alimentar com o mesmo compressor que já está nesse circuito. Para isso, você sempre precisa partir da válvula sem alimentação para a válvula ou para o componente que já está alimentado. Então eu vou clicar, segurar o clique e vir até a linha. Repare que a linha fica verde e soltar aqui, ó. Aí ele faz a conexão e funciona normal. Se você não fizer isso, eu vou dar um delete aqui. Vou ligar o compressor aqui de novo. Se você fizer daqui para cá, o simulador não libera, não permite, tá vendo? Então tem que ser sempre daquele que está sem alimentação para aquele que já está alimentado. E para a linha, nunca para o componente. Então só repetindo aqui agora, deletando a linha. Vou deletar essa bolinha aqui também. Se eu tentar aqui vir para o componente, também o simulador não permite. Mas se eu venho para a linha, a conexão é bem sucedida. Vou adicionar aqui também um terminador. Dessa vez eu vou colocar um outro aqui, só para você ver que não faz diferença. Mas eu tenho que usar um dos 3 últimos, tá? E vou ligar a simulação. Quando eu simulo, ligo aqui minha válvula. Ela comanda essa válvula que comanda o atuador. Então, eu tenho um elemento de sinal que vai mandar um sinal para um elemento de comando que vai comandar o meu atuador, que é o elemento de trabalho, tá bom? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui no simulador é vir aqui em Insert, Miscellaneous, Text e criar uma caixa de texto. Essa caixa de texto, quando eu soltar ela aqui, ó, dá 2 cliques, abre o menu de configuração dela, que eu posso aumentar a fonte, mudar o tipo de fonte, cor de linha e tudo mais. Vou botar aqui na fonte 18 e vou botar aqui a válvula 1, tá? Botar aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui válvula 2, tá? Só para renomear os meus componentes. Se eu quiser fazer isso com o cilindro já tem nativamente essa configuração. Basta dar 2 cliques aqui no cilindro e vir aqui em Label. Em Label eu coloco aqui, por exemplo, cilindro A. Nessa parte de Label, basta você digitar tudo minúsculo que o próprio simulador vai levar tudo para maiúsculo, tá? E espaço, como você pode observar, ele não permite, ele automaticamente coloca um underline aqui. Tá? Então, só fiz colocar nome nos componentes e criar um circuitinho básico aqui para a gente treinar. Agora é com vocês. Vamos pegar uns exercícios e fazer alguns circuitos aí para na próxima aula a gente ver uns circuitos um pouco mais elaborados. Ok? Grande abraço.